Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Ação e Reação. Terça-feira chuvosa na Baixada Santista. Frio para os santistas, para os moradores da Baixada, né? Friozinho, né? Se nós morássemos em Porto Alegre, talvez seria normal. Mas aqui em Santos, frio, vento e muita chuva. Bom para quem tem tempo, ficar em casa lendo um livro, vendo televisão. Aquele tempo que a gente podia ver aquela sessão da tarde, quando era criança, e a avó fazia aquele pastelzinho, né? Saudade. Hoje nós temos a venda do Neymar aí, bombando nas redes sociais. O Paris Saint-Germain quer pagar 220 e poucos milhões de euros pelo Neymar, onde ele vai passar a ganhar 30 milhões por ano. Neymar que vai, se caso se concretize essa venda, deixar 11 milhões de euros para o Santos, quase aí 40 e poucos milhões de reais para o time formador que é o Santos. Petrobras se recupera na questão do pré-sal, desemprego aumenta na região, desemprego e violência aumentam na região. Hoje, terça-feira, para discutir esse e outros assuntos, nós temos nossos dois convidados aqui, o advogado Aldo dos Santos Pinto, também comentarista dessa casa, e o Marcelo Coelho, professor de Educação Física e comentarista também do Ação e Reação. Como hoje é dia 18, dia par, né? Vamos começar pela direita, sem distinção nenhuma aos convidados, mas começar mesmo pela direita com o meu amigo Marcelo Coelho. Tudo bem? Tudo bem, Filete? Boa tarde, telespectadores. Aldo, e é sempre um prazer estar aqui toda terça-feira, Filete. O Marcelo Coelho, na outra terça-feira, estava um sol bonito aqui, ele veio todo de preto, encasacado, e hoje que está frio, ele mostra que não é friorento, que é mais calorento, vem com uma camisa de manga curta, né, tranquilo. Não está frio, aqui não está frio, né, Filete? Aqui é sempre... Então o ar-condicionado ligado ainda, pô? É. Então, Augusto mandou comprar novos ar-condicionados aqui para a TV Com, para ter uma climatização melhor, né? Então, tá bem, né? Também o meu amigo, advogado Aldo Santos Pinto. Tudo bem, Aldo? Boa tarde, Filete. Uma vez mais agradeço o convite que recebo da TV Com. Uma vez mais pontuo aqui que sou sempre muito bem atendido por Daiane e companhia. E o Filete, viu, Marcelo, é um prazer conhecê-lo. O Filete também está mostrando dotes aí de moda masculina. Ele comenta também a moda masculina. Comento tudo aqui na TV Com, tenho que comentar tudo aqui. E a Daiane está dando risada lá, que a gente faz de tudo aqui, entendeu? Arruma cenário, tira o cenário, faz outro programa, entendeu? Beleza. Em breve o Filete Animal, viu, Aldo? Vai ter o Filete Animal, que é um programa que só vai falar de bichos, cães e gatos, entendeu? Você vai fazer a versão brasileira do Encantador de Cães, é isso? Encantador de Cães, né? Só não pode ser Encantador de Serpente, mas de cão pode ser, entendeu? Bom, Prefeitura realizará ação para coibir estacionamento irregular de caminhões na Zona Noroeste em Santos. Eu acho que a Prefeitura tem que fazer a cidade toda, né? Que é na Rua da Minha Clínica, não... na Tamandaré ali, não pode parar caminhão e para, né? Então não dá nem para passar 4 carros, que é 2 em cada lado parado. Para passar os 4 fica complicado. Se para um caminhão, já não passa nem 3. Então é bem complexo, tem a CT sinalizou, mas continuam parando. Mas na Zona Noroeste é bem complicado, né? O pessoal tem que fazer uma força-tarefa mesmo para fiscalizar, né? Porque é caminhão parado em esquina, caminhão parado em tal, e realmente os caminhões também tem que parar em algum lugar, né? Realmente é complicado essa questão. Quando tem feira, já não pode parar aqui. No outro é uma rotatória que mata 8 vagas. Então, realmente também tem que se discutir essa logística. Mas o que tem de caminhão mal parado em Santos é complicado, né? Filete, é bem o nome do programa, né? Ação e reação, né? Eu acho que assim, eles... Isso era quando o Augusto era mais novo, que ele fazia boxe, ele dava uma e tomava outra. Aí o cara falou, pô, eu tô me batendo muito. Ele falou, que é uma ação e uma reação. Entendeu? Por isso que o nome do programa é esse. Sabe que o Augusto lutou boxe? Sabia, não? Não sabia. O Augusto, quando ele tem um saco na cara dele, quando ele está nervoso, alguma coisa, ele vai lá bate no saco. Bate no saco. Entendi. Toda ação tem uma reação. Eu acho que, antes de proibir os caminhões, eu sei que realmente é um transtorno, né, na porta de qualquer pessoa, mas antes de proibir a parada dos caminhões, acho que tem que resolver onde é que eles vão parar, né? E precisa resolver, decidir de quem é esse ônus, né? Porque ele trabalha no porto, o caminhão é feito para trabalhar no porto, mas para na frente da tua casa e não da região portuária ali. E realmente ali na Zona Noroeste tem uma grande concentração de caminhões parados ali, mas acho que precisa resolver aonde vai parar antes de proibir, antes de tirar
o craque do lugar, precisa resolver onde vai colocar, né? O que foi feito em São Paulo foi exatamente o contrário, né? Nós tiraram daquele lugar e agora estão resolvendo. Realmente estão resolvendo, aos poucos está se resolvendo. Mas eu acho que precisa resolver aonde vai parar, precisa criar esse espaço. Se não existe, precisa criar esse espaço. Doutor Aldo, você que roda na cidade toda, tem escritório no centro, mas faz muitas coisas em Praia Grande, São Sebastião, Ilhabela, tem ações aí até no sul do país. Como é que você vê essa questão dos caminhões em Santos? Eu acho que não se pode falar somente do caminhão, ou dos caminhões, ou do caminhoneiro. Acho que essa atitude seria uma atitude muito simplista, que eu já antecipo, não vai resolver. E não vai resolver porque não vai se fazer um trabalho de fiscalização constante. Não precisa ser vidente para já entender que é assim. Quem anda pela Anchieta, ou quem sobe a serra, desce pela Anchieta, enfim, você percebe que lá os caminhões, na sua maior parte, respeitam a faixa da direita, porque a fiscalização eletrônica da Anchieta ela é constante. Então, se não houver fiscalização, não adianta eleger o caminhoneiro, o caminhão, o táxi, o ônibus, enfim, não vai funcionar. E por que eu falo que não vai funcionar? Porque é evidente que não vai acontecer a fiscalização. Então eu vou punir o trabalhador que está lá com o caminhão, que não tem onde colocar o caminhão dele, ele não pediu para parar o caminhão ali, ele não tem onde colocar, e vou deixar o bacana parando em frente ali a Washington Luiz ou a Bancários, debaixo de uma placa dizendo que é proibido parar e estacionar, mas ele liga o pisca-alerta e está tudo certo. Então, quer dizer, que tipo de fiscalização é essa que eu vou penalizar o caminhoneiro e não vou tentar melhorar, educar não vai educar, mas não vai tentar coibir que esses abusos aconteçam. Então, para mim, se não houver uma fiscalização intensa e de maneira correta, não só penalizando o trabalhador do caminhão, não vai funcionar. Em meio à crise, Temer altera o Estatuto do Idoso. O Temer, que tem 76 anos, mas está conservado para 76 anos, mulher nova, bonita, revigora o homem, né? Revigora, Marcelo, uma mulher bonita, nova assim? Você que está dizendo. Mas o que você acha? Eu estou perguntando para você. Acredito que sim, né? Você acha que revigora? Eu não cheguei nos 76 anos ainda. A hora que eu chegar lá, eu vou te dizer se revigora ou não. Tá certo. E aí, revigora um homem, uma mulher bacana, assim, o que você acha? Que o Temer está conservado, 76 anos, ele anda bem, você vê que ele não anda claudicando, ele anda rápido, ele fala bem, porque é um advogado, revigora ele, o que você acha? Filete, o amor, a paixão intensa, ela revigora, independentemente de a moça ser mais nova ou o homem ser mais novo que a mulher. Agora, há aqueles que gostam de se apaixonar semanalmente, com várias pessoas diferentes. Não é o caso do nosso presidente. Não é o caso dele, mas a minha opinião é que o amor, a paixão intensa, ela revigora. Mas há aqueles que preferem se apaixonar semanalmente por pessoas diferentes e manter-se revigorado. Hoje em dia é perigoso isso aí. Bom, crise, Michel Temer sancionou mudança do Estatuto do Idoso. Então agora ele acelera processos judiciais de idosos a partir de 60 anos. E também as pessoas acima de 80 anos passam a ter prioridade especial em bancos, no SUS, em todos os sistemas. Então, tem o idoso, nós vamos ter duas categorias. O idoso acima de 60 anos, aqui para você ter passagem gratuita 65, e vai ter o idoso acima de 80 anos, que esse vai ter prioridade especial para bancos, para SUS, para supermercado, quer dizer, nós vamos ter duas classificações de idoso, o idoso de 60 anos e o idoso acima de 80 para cima. Eu acho que está muito bem feito, muito bem acertado essa decisão, acho que a gente precisa respeitar mais o idoso, a gente precisa, inclusive, tirar mais informação, tirar a experiência do idoso. O Brasil não tem essa cultura e acho que foi muito bem acertado o nosso presidente e espero, né, como o Aldo falou, espero que seja fiscalizado também, como tudo que a gente vem falando aqui, né, Filete? Não acontece, essa fiscalização não acontece. Os locais de idosos estão sempre com um carro estacionado que não é do idoso, enfim. O idoso no Brasil precisa realmente de mais respeito. Que façam as leis e que fiscalizem essas leis. Isso aí sai no site do Extra Globo,
Então, se alguém quiser fazer uma pesquisa maior, inclusive, Aldo, acelera a tramitação de processos judiciais a idosos, a partir de 60 anos, sejam eles autores ou acusados. Ou seja, se o cara fez alguma besteirinha com 70 anos, também o processo dele vai andar mais rápido. E se ele também está pleiteando alguma coisa contra um banco, contra uma agência de... Contra o governo não, né? Contra o governo tudo é devagar, né? Tudo devagar, né? Mas, tipo, ele não colocou contra o governo, ele colocou contra a Telefônica, contra companhias de celulares, e até para ter prioridade no SUS. O que eu acho muito interessante, Filete, é que a quantidade, né, da população, ou a faixa da população que tem 60 anos ou mais, há muito tempo atrás, 60 anos era quase inatingível, né? Hoje, graças a Deus, graças ao avanço da medicina, graças à medicina preventiva, nós temos uma faixa da população com mais de 60 anos muito ativa, né? Muito ativa, muito atuante, enfim. Então, essa lei, que inicialmente ela falava da prioridade para 60 anos, ela acabou deixando essa faixa de pessoas numa condição muito comum. Eu lembro que em 2009, 2010, eu fui despachar um processo muito importante para um cliente do escritório, ele tinha 68 anos, e eu já havia feito o requerimento para que esse processo tramitasse com prioridade, como manda a lei, por 2 vezes. Então, na terceira, eu fui pessoalmente a Brasília para despachar. E o ministro me recebeu muito bem, com muita educação, como tem que ser o recebimento, o trato entre as pessoas. E ele me fez acompanhá-lo até o gabinete ao lado do dele e me mostrou, tá vendo aqueles processos todos ali? Então ele tinha uma parede inteira, uma parte do gabinete dele, cheia de ações com requerimento de prioridade. Então assim, embora a lei estivesse já prevendo, era impossível dar a garantia de que aquele benefício seria aceito, porque a quantidade de pessoas com mais de 60 anos buscando aquele benefício também era intensa. Então, o que eu percebi é que faltava aparelhar o Estado, ou seja, ter mais pessoas capacitadas para ajudar que esse benefício, de fato, fosse observado. Talvez agora, com uma nova faixa de atenção especial, que é essa de 80 anos ou mais, talvez pelo menos para essas pessoas, que proporcionalmente aos 60 anos é uma faixa menor, talvez a gente consiga ver uma velocidade processual maior. Ou uma parede mais cheia ainda, né? Ou uma parede mais cheia ainda. Ou outra parede mais cheia também, né, Aldo? Tem uma reunião na clínica, aí eu cheguei para um médico lá e falei, pô, todos os seus exames tu pede urgente, não é uma crítica, é um elogio, urgente. Mas todos são urgente mesmo? Porque eu entrei numa ficha, que quando você tem um sistema de noite, você tem que entrar na ficha para ver o que os mais novos estão fazendo. Porque a conta vai para você, né? Pressa é diferente de urgência, né? Todo mundo tem pressa. Não, mas aí a mulher falou assim, eu vou viajar para Gramado e semana que vem eu volto para pegar o exame, é apenas um exame de rotina. Esse você tem que pegar o urgente lá, você tem que riscar o urgente. Para a mulher do laboratório, ela vê que esse não é urgente. Então ela vai fazer lá no prazo de 2 dias. Porque se você pede tudo urgente, o urgente passa a não ser urgente, né? Se você pede tudo urgente, vai, pô, mas esse cara pede tudo urgente, tudo está urgente. Tudo bem que é um bichinho, que não fala tal. Mas o cara fala, olha, quero fazer uma cirurgia no mês que vem, fazer exame de sangue e um eletro. Você faz. É uma quinta-feira, pega o resultado na segunda. O cara não tem pressa, ele vai pegar na quinta-feira. Se você colocar urgente para tudo, acaba sobrecarregando quem faz e teu urgente perde força. Que tudo para você é urgente, né? Não é isso? Ou outros urgentes se perdem também, né? Isso. A parede cresce e o urgente deixa de ser urgente. Mas tu tem algumas relações com a prefeitura nos seus eventos, certo? Às vezes, se você quiser falar com o prefeito, seja ele A, B, C ou D, Praia Grande, se você falar com o Mourão, é urgente, ele te recebe, tá? No outro dia você vai lá e fala que é urgente. Todo dia você vai falar que é urgente, a secretária dele fala, poxa, não deve ser tão urgente assim, né? Porque começa a perder força o teu urgente, né? Como o Aldo falou, né? Por isso que o Estado tem que estar melhor aparelhado para filtrar essas situações. Aquilo que é de fato urgente, aquilo que é mera pressa do interessado. E o desemprego na região? Desemprego na região, a violência, né? E a gente começa a ter um problema de desemprego grave, né? Outro dia eu conversando com o Nicolau Bey, que vai estar aqui com a gente semana que vem, presidente do CDL Santos, ele falou, já repeti isso no programa, mas porque ele falou que tinha 1.100 pessoas, ele fez um concurso para trabalhar no comércio, né? Tinha 1.100 pessoas. Aí fez lá uma provinha, tal, não sei o quê, uma entrevista.
Desses 1.100, né, ele conseguiu classificar no final 15, né? 15 pessoas. Classificou. Um não queria, ele achou que chegou lá numa entrevista de camiseta, ele achou que não era o traje para estar na minha entrevista, segundo ele, outro não teve um comportamento bom, ele classificou 15. Desses 15, falou, vocês estão aptos agora e é para trabalhar num dos shoppings da região, né? Bom, aí falou, teu horário geralmente shopping, são 2 turnos, né? Então, quando abre alguma vaga, geralmente quem está à noite quer passar para de dia. Tem aqueles que gostam de trabalhar à noite, mas é igual uma empresa. É muito mais difícil arrumar um enfermeiro para a noite que para de dia. É muito, vamos ficar falando muito aqui. É mais difícil arrumar um enfermeiro para a madrugada durante o dia. O cara está sem emprego, ele vai ganhar adicional noturno, mas ele não quer trabalhar de noite. Ele prefere ficar desempregado. Você entendeu? Então é complexo. Então, mas às vezes a pessoa quando está de noite, depois de 2 anos ela quer uma oportunidade de dia. Fala, pô, já comi aqui, agora eu quero de dia, né? Beleza. Quando souberam que é para trabalhar shopping, a maioria falou, pô, mas eu tenho que trabalhar sábado, eu tenho que trabalhar domingo. E quantos que ficaram? 2 apenas, né? Aí eu pergunto para o telespectador, para o doutor Aldo, para o doutor Marcelo Coelho, quantos sábados e domingos eu trabalhei? Quantos sábados e domingos eu liguei para o Aldo e ele estava no escritório? Quantos sábados e domingos eu te liguei? Tu estava atrás de armação de evento e tal. Quer dizer, o cara está sem emprego, não quer trabalhar sábado e domingo. Lógico que não é a culpa do desemprego. O desemprego existe. Mas também, o cara também no começo, ele tem que dar uma forçadinha, né? Tem tanto cara que trabalha de boy e hoje é dono da empresa, então também tu tem que dar uma, né? Tu tem que dar uma facilitada para, né? Eu vou exemplificar um pensamento que eu uma vez ouvi de um funcionário de um amigo. E ele falou o seguinte, olha, sábado tem uma competição, inclusive era um competidor da modalidade que nós fazemos eventos. Ele falou assim, ó, sábado tem uma competição. E o dono do estabelecimento falou assim, não, sábado você tem que trabalhar aqui. Não, ele falou, não, sábado eu não venho, eu tenho uma competição. E o dono do estabelecimento falou, não, sábado você tem que trabalhar aqui, é um dia muito movimentado, você tem que trabalhar aqui. Porque inclusive o dono do estabelecimento falou assim, porque inclusive eu gostaria de ter ido a alguns eventos e não pude ir, porque tem uma responsabilidade. E ele, no mesmo momento, respondeu, mas você é o proprietário, você é o dono e você tem que estar aqui. Então, assim, está realmente faltando essa responsabilidade, talvez, Filete, de você falar, não, vou levar, porque assim, se eu melhorar a vida do meu patrão, do Filete, eu vou melhorar a minha também, né? Então, quer dizer, são algumas relações que se perderam pelo meio do caminho. Aí eu acho que está faltando um pouco de, não é bem responsabilidade, mas é um pouco de... Viola, lógico que existe o desemprego, mas também há muita falta de qualificação e falta de vontade também, né? Porque você vê que nos Estados Unidos, o cara trabalha no McDonald's lá, ele ganha $10 por hora, $8 por hora. E tem uma livre negociação com o patrão. Acho que essa lei trabalhista, embora esse novo projeto tira direitos dos trabalhadores, mas também flexibiliza algumas coisas, né? Porque às vezes o cara fala, puxa, eu tenho que estudar na faculdade, então ao invés de sair às 5, às 6 eu almoço em 1 hora, saio às 5, tal. Aí depois lá na frente ele fala, puxa, porque eu almoçava em 1 hora, eu engoli o palmito. Quer dizer, mentira. Sabe que às vezes você almoça em meia hora e almoça bem, tal, lógico, não almoça com pressa, tudo. Então, também tem essa questão da falta de qualificação da mão de obra, que existe, infelizmente, por culpa dos governantes que não investiram em educação, e também muita gente também tem uma falta de vontade também de pegar no breu, né? Eu acho que o tema, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Existem 14 milhões ou mais de desempregados no Brasil. Existe, esse é um fato, não há como... Na minha opinião, esse número é até muito maior que esse, porque esses dados oficiais, certamente, eles são aí romantizados, porque senão pode causar um desespero geral. Mas também será que não tem aquele cara que não quer trabalhar? Por exemplo, aquele cara que é filho do doutor Aldo, infelizmente, tu tentou, ele faz estudar, aí depois ele quer fazer uma pós-graduação, aí não sei o que, você vai pagando tal, e ele, de uma certa maneira, também não quer ir para o mercado por enquanto. Existe muita gente que poderia trabalhar, faz faculdade de meio período, ou faz faculdade noturna e não trabalha, porque o pai tem uma condiçãozinha, segura, e ele vai entrar no número de desempregados também. Lógico, deve ser até
mais que 14 milhões. Mas tem o cara que está nesse nível que também não quer trabalhar, né? Não procura o trabalho, né? Desculpa, Aldo, eu acho que, desculpa te cortar, mas acho que são vários universos, né, Filete? São vários universos. Tem aquele cara que não tem o que comer, não tem onde morar e a família está toda desempregada. Esse então, é o verdadeiro... São vários universos, né? Sim. Então, eu acho que a dificuldade, aquele que não trabalha porque o pai não sei o quê, porque não pode, ou porque o pai não quer, é um tipo de desempregado que hoje... Não é hoje o maior problema no Brasil. Não, mas ele vai para a conta, ele vai para essa conta. Ele vai para essa conta, mas ele não é o maior problema. Mas são os 10 milhões que não tem emprego, não tem o que comer. Não tem o que comer, não tem casa para morar. E a família está toda desempregada ou está com filho que não tem o que comer. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Que um governo achou há 8 anos atrás ou há 10 anos atrás que com uma Bolsa Família, com assistencialismo, ele ia resolver. Aliás, ia resolver o problema dele, não o problema dessas pessoas, porque só jogou essas pessoas para o fundo de um buraco ainda maior, esperando em casa os 70, os 90 reais, os 100 reais. Detalhe, não resolveu o problema, não resolveu, como ainda colocou, 96% das pessoas que recebiam Bolsa Família, aquilo era um complemento de salário, porque já trabalhavam. Então, assim, nós estamos no meio de uma cozinha que está uma bagunça. Então, todos os pontos que você olha, está realmente com problema, né? E o desemprego, eu acho que o maior problema hoje que a gente precisa pensar é nessas pessoas que realmente não têm nada, não têm o que comer. Que são, eu imagino que mais de 70% desses 14 milhões estão nessa situação, Filete. Muito ruim, situação assim de miséria, vivendo de favor de um, de favor de outro. Mas isso não vai suportar por muito tempo. Não vai, porque até aquelas pessoas que estão prestando favor àquele que não tem a mínima condição, elas estão perdendo a condição também. Elas estão e é aquela história do rato, né, na fazenda. Vai chegar em outra esfera. Vai chegar em outra esfera. Vem a criminalidade, junto com isso vem a criminalidade, enfim, vem um monte de situações, vem o desemprego, traz o alcoolismo, enfim, situações que vão deixar o país... eu não sou pessimista, não. Não existe pessoa mais otimista do que eu. Mas eu estou vendo a gente ir para um buraco ainda maior, aonde vai pegar, aonde vai acertar, lógico, isso já em grande escala já existe, mas vai chegar nas pessoas. Isso vai chegar nas pessoas, mas vai chegar realmente, porque o brasileiro ele é muito otimista, e ele vai se virando, ele vai se virando, ele vai se virando. Vai chegar uma hora que não vai ter esse jeito de se virar, porque vai estar essa cadeia toda vai estar tão prejudicada que não vai conseguir andar. E aí vai atingir quem tem que atingir. Essa é a verdade. Questão, Aldo, você estava concluindo aí o raciocínio. Não, mas é importante porque não há como se falar de desemprego sem transbordar e ficar no assunto da educação, que acho que é a base que o Marcelo estava falando, né? Isso, a gente fala aí 50 programas seguidos sobre educação e a gente não conclui muitas coisas ou não consegue chegar à solução para tudo. Mas nessa parte do desinteresse de grande parte das pessoas que estão desempregadas, recentemente aqui na região foi inaugurada uma rede de restaurantes aí internacional e eu acabei indo conhecer, enfim, conversei com o gerente e ele me disse que das 120 pessoas que foram contratadas no período pré-inauguração e receberam treinamento, eles já haviam trocado 80 e poucas pessoas, porque elas não conseguiam se adaptar a uma rotina de trabalho. Ao ponto de as pessoas que estarem comandando a logística desse restaurante são pessoas que têm menos de 1 ano de trabalho. Quer dizer, um cargo de treinador... ele normalmente demoraria em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para a pessoa conseguir atingir esse nível. As pessoas que estão hoje treinando são as pessoas que têm bem menos tempo que isso. Por quê? São aquelas pessoas que se comprometeram e não encontraram concorrência ao seu redor. Porque elas, num trabalho normal,
se tornaram as únicas, porque as pessoas estão num nível bem abaixo de comprometimento. Né? Foi o que eu falei agora. E olha que interessante. 80 pessoas de Santos que foram dispensadas, como o Aldo falou, por quê? Não tinham comprometimento e faltava qualificação. E olha que interessante. É triste, mas é um dado, pelo menos, que eu colhi dessa rede de restaurante. Essas pessoas, essas 80 e poucas pessoas que foram dispensadas, são aqui da região. As pessoas que estão vindo treinar, elas estão vindo de Osasco, de São Bernardo. Quer dizer, a nossa região, não sei se é a praia ou o que é, mas a nossa região tem um nível de descompromisso do seu jovem muito elevado. E não é só nessa área de restaurante. Eu presto serviço para outras empresas de outros segmentos e o nível do jovem da região é de descompromisso. O jovem está desinteressado. Isso é um dado muito triste. Eu precisei ir no enfermeiro para a clínica, então eu comecei a ver os ex-funcionários que estavam desempregados, que saíram lá e tal, comecei a chamar, né? Porque estava desempregado, eu conhecia, tinha uma relação. Aí veio lá, um estava desempregado há um ano. Eu falei, o teu horário é das 8, olha a molezinha, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, horário comercial. Dá para ele estudar, namorar, jogar bola na praia, fazer o que ele quiser. Só que no sábado, são 44 horas no comércio, não é isso? 44. No sábado você vai trabalhar das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, mas eu vou te pagar 4 horas extra por semana, ou 5. Pô, mas tem que trabalhar sábado à tarde? O cara está desempregado há um ano, amigo. Você entendeu? É o juvenil, é o sub-17 do Santos que só profissional, o cara fala, o Luxemburgo fala pro moleque, você vai entrar hoje e come a bola, porque é a tua chance, é a tua vida. Então o moleque vê aquela bola como se fosse um prato de carne, você entendeu? Agora o cara chega lá, está desempregado há um ano. Não quer jogar no Maracanã, ele quer jogar só aqui na região. Mas vai fazer o que no sábado à tarde sem dinheiro? Tu vai namorar, vai levar teu namorado pro cinema no sábado à tarde? É melhor tu falar para ela, olha, hoje eu vou trabalhar à tarde, mas quando for 10 horas a gente vai pro cineminha e tal. Eu não entendo o cara não querer. Aí o cara não quis. Depois de uma semana ele falou, eu tô pensando bem no caso e tal. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, estou falando como gestor, né? Falei, poxa, nós temos 21 funcionários, vamos pôr um cara aqui que já não tem vontade, é mais um trabalho pra gente. Então, é melhor a gente deixar ele, a vida segue, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá pessoal, estamos de volta na Sua em Reação. O debate continuou aqui no intervalo. Uriel Vilas Boas ligou, mais que 15 perguntas aqui. O Edson Taxista, Danilo de Oliveira, advogado, professor Cavalcante, Dona Rosana, Luiz Carlos Ferraz, o Cebola, nosso amigo. Muita gente participando aqui do programa, né? Uriel Vilas Boas, nosso vereador sem salário, palmeirense, estava preocupado. Palmeiras que perdeu do Santos, perdeu do Barranquilha, perdeu do Corinthians no Arena, né? Falam que não é mais Allianz Arena, é Arena, mas, brincadeiras à parte, já se recuperou. Final de semana ganhou do Vitória de 4-2, Dudu fez um show lá no Allianz Parque, né? Palmeiras que sai para jogar fora, e o Uriel manda a pergunta para a gente. Gostaria de saber o que poderíamos fazer para que os jovens se interessassem mais, praticassem esporte, fizessem lazer e também se participassem da nossa sociedade, através de conselhos, de OAB, enfim. Filete, a gente estava falando aqui no intervalo, né? Eu acho que temos um conflito aí, um problema das gerações, né? Das gerações, falávamos dos nossos pais, né? Falamos da nossa geração, né? O Filete também está seminovo, usado com garantia, né, Filete? E eu acho que o que a gente precisa fazer... Minha geração qual é? Qual é a geração? A geração Bruce Willis ou Stallone? Está longe disso. Está longe disso. Está longe disso. Eu acho, Léo, que o que a gente precisa ser pai. A gente precisa ser pai. O que aconteceu com as gerações, esse afastamento que a nossa geração tivemos dos nossos pais, que trabalhavam, que, enfim, não tinham tempo, a gente quis passar isso para os nossos filhos. E, infelizmente, isso é que fez com que entregássemos a eles as coisas prontas, né? A nossa geração inventou o fax, inventou o computador, inventou o micro-ondas, e as nossas crianças, os nossos filhos, eles não têm esse time, eles não sabem o quanto é difícil. Falando da história do Karate Kid aqui, né? O quanto tempo demora para esquentar uma comida dentro. A criança, os nossos filhos não sabem. E isso está fazendo com que as coisas sejam fáceis para eles.
Então, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer hoje, com essa geração que está aí, que infelizmente eu acho que já está um pouco estamos um pouco atrasados, é sermos pais. A gente tem que deixar um pouco de ser amigo dos nossos filhos, aquele camarada, aquele parceiro, e a gente precisa ser um pouco pai e falar assim, olha, não, lógico, você não vai desligar o micro-ondas e falar assim, agora você não usa mais, porque não tem mais jeito. Já cresceu, e já nasceu e cresceu com aquela maquininha que aperta 3 botões e a comida está quente. Mas se ele ganhasse tempo da comida quente para estudar, para ler, para fazer um esporte, também está valendo, porque é uma economia de tempo. Só que tem que usar para coisas boas, né? Existem algumas situações, né, Filete, que nós nos acomodamos. Eu acho que o grande problema dos nossos filhos, ou dessa geração que está aí, somos nós. Esse é o grande problema. Hoje não, já há algum tempo... você não queria o seu filho na rua, como você ficou na rua. Você brincou na rua, você jogou bola na rua, você ia pra praia. Jogou taco? Jogou taco, enfim, estava na rua. E os nossos filhos, a gente não quis na rua. Aí o que a gente fez? Foi lá e deu um computador, ó. Fica aqui na frente dessa tela. E fica quanto tempo você quiser. Tem o cachorrinho, o aquário, o computador, tudo para fazer Tudo dentro de casa. É o caso do clube. Eu vivi em clube. Eu vivi nos clubes da Ponta da Praia, Internacional, Saldanhas, regatas. A criança não sai de casa, porque ela tem lá o lugarzinho dela, ela tem tudo. E o pai não quer que ela saia de casa. O pai não quer que ela esquente uma comida. Eu dou a minha infância, a minha juventude, eu graças a Deus conheci quase uma filosofia de vida, que é o escotismo. Né? Então, assim, tive muitos anos no grupo escoteiro e dou graças a Deus. Onde a gente pegava um facão, onde a gente... Não tem isso. Então, esse hoje é o grande problema dessa juventude. Não tem o time das coisas, não sabe fazer as coisas. Por quê? Porque nós entregamos aquilo de mão beijada. Então, eu acho assim, a grande saída para os nossos filhos, que talvez eu tenho um filho hoje de 19 anos, esse também já levou a vida que eu acabei de dizer. Mas eu acho que a gente precisa ser mais pai. Mais pai, dar a responsabilidade para eles, fazer com que eles façam as coisas que eles devem fazer. E não entregar o prato na mesa para ele comer. Dar mais a vara e deixar ele pescar. Porque senão vai ser isso é que vai... Essa questão, Aldo, do Uriel, como entreter mais o jovem, né? Eu sempre, como pai, procuro para meu filho, falar assim, pai, tem um negócio para pagar aqui no banco? Eu falei, vai lá pagar. Você entendeu? Para deixar ele desenvolver, né? Mas nem sempre a gente consegue, é o que o Marcelo falou. Às vezes é uma geração que já tem um tipo de preocupação diferente, né? É aquela geração que às vezes fala, né? Não são todos. Pô, mas trabalhar no sábado, domingo? Pô, mas teu avô para ter essa torrefação aqui, ele trabalhou muito domingo. Mas sabe como é que é? Também não curtiu a vida. Bom, se tu morasse na favela, então ia ser ruim se teu avô não tivesse trabalhado. Então tem que pelo menos dar um sanguezinho aqui, vir no sábado. Pô, mas trabalhar sábado, domingo não vive. Então também tem uma certa acomodação também, né? Lógico, nada a ver com o desemprego. O desemprego existe, né? Você sabe que sou advogado de alguns prédios da nossa região, alguns prédios na praia, de frente para a praia. E eu lembro que em 1999 eu estava levando um apartamento a leilão, fruto de um débito de um condomínio, não tinha mais como receber. O condomínio precisava receber aquela quantia e não teve outra maneira senão levar aquele apartamento para um leilão judicial. E o nome do proprietário, àquela altura, é um nome famoso. E eu fiquei pensando como é que esse nome famoso está deixando esse apartamento ser levado a leilão. E aí eu comecei a estudar algumas coisas, ler algumas coisas, e encontrei uma teoria chamada teoria da terceira geração. A primeira geração é aquela geração que vem, que luta, que trabalha, não tem dia, não tem noite, não tem tempo ruim, não tem sol, não tem chuva, ela trabalha. E ela trabalha e ela tenta proteger a segunda geração para não sofrer o que ela, a primeira geração, sofreu. Então essa segunda geração, que muitas vezes não viu o sofrimento todo que a primeira geração teve, o empenho todo que a primeira geração teve, que muitas vezes nem curtia o fruto do próprio trabalho, então essa segunda geração já chega num ambiente diferente, melhorado.
e colhendo os frutos do trabalho da primeira geração. E ao colher os frutos da primeira geração, ela não consegue transmitir para a terceira geração o sacrifício que ou o que foi para obter aquele fruto. Então, a terceira geração, ela está nascendo naquela família, ela não viu o sacrifício da primeira geração, e o exemplo que ela vê, não adianta você falar para o teu filho, você falar frases de efeito para o teu filho, se o teu filho não vê que você realmente trabalha, não vê que você realmente acorda cedo, não vê que você realmente lê um jornal, um livro, enfim, não adianta você só falar o filósofo tal, o pensador tal. Se você não demonstrar pelos seus atos, o teu filho não vai acreditar naquilo. Vai demorar um tempo para ele cair na real. A segunda geração equilibrou o patrimônio da primeira, não trabalhava mais sábado e domingo, mas conseguia manter. Mas gastava, mas conseguiu manter. A terceira falou, poxa, se meu pai tem tudo isso, sem trabalhar coisa sem trabalhar muito, eu consigo também trabalhar muito menos, conseguir também. E aí essa terceira geração, muitas vezes, ela não vê a responsabilidade que é administrar essa situação toda e acaba perdendo. Você pode olhar isso é o reflexo de diversas empresas familiares tradicionais do Brasil. Você não entende, por que aquela família tal se desfez da marca tal? Por que a outra família, poxa, se desfez daquela marca de chocolate tal? Porque não consegue transmitir para as gerações, para a segunda e para a terceira, não precisa ser escravo do trabalho, mas não consegue transmitir a responsabilidade de gerir o próprio negócio. E isso tem um lado positivo, desculpa, só para eu completar aqui, isso tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? O menino que mora uma menina que mora numa região menos favorecida, que acha que as coisas só acontecem para quem tem sobrenome bonito, que acha que as coisas só vão acontecer para quem tem uma indicação de uma pessoa importante, que nada, se você estudar, se você se dedicar, de tempos em tempos, a sociedade acaba abrindo oportunidade para você. Por quê? Porque aqueles que estão com a oportunidade não dão valor. Então, de tempos em tempos, as oportunidades aparecem. E aí, só para fechar o pensamento... Não, tá bacana, entendi. Eu assisti uma entrevista a dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que se tornou famoso, ou muito visto por conta da sua atuação no Mensalão, e perguntaram para ele, poxa, como é que o senhor é negro, o senhor chegou ao posto máximo de ser presidente do Supremo Tribunal Federal? E ele falou, eu encaro isso com naturalidade, porque as oportunidades apareciam para mim como apareciam para as outras pessoas. Alguns não queriam acordar cedo e trabalhar ou estudar, e ele foi aproveitando. E a cada oportunidade que você abraça, outras começam a surgir. Isso é natural. Dos relacionamentos, dos entendimentos. De tudo. Então, assim, apesar de ser muito ruim a gente ter que falar sobre isso, assim, encarar isso, tem um lado positivo, que é o fato de dar motivação para aquelas pessoas que acham que as oportunidades só vão aparecer para as pessoas que já estão lá ou que têm um sobrenome famoso. Não é verdade. Se você se dedicar, se você se empenhar, num momento em que tem muita gente desinteressada, vai aparecer a oportunidade para você também. Só respondendo a pergunta do Uriel, que foi como entreter os nossos jovens, né? Acho que inicialmente foi essa a pergunta. Eu acho, Uriel, que você precisa criar um interesse no jovem, criar o interesse, saber realmente qual é o interesse dele e acompanhar, ser pai. Então, talvez um esporte partindo até para o alto rendimento, e acompanhar e ir empurrando. Eu acho que também não adianta você colocar dentro de uma escolinha esportiva e virar as costas. Não, acho que tem que acompanhar, é isso que tem que fazer. Bom, várias perguntas aqui, o Danilo de Oliveira, advogado, professor do Santa Cecília, mandou um abraço para todos. A Juliana de Praia Grande, o programa está muito interessante. O Jefferson de São Vicente. E temos aqui o Edson Taxista. Sobre desemprego, o que a banca acha das grandes empresas que desempregam os seres humanos, substituindo por máquinas, aplicativos? Modernidade versus emprego, doutor Aldo? O governo deve intervir ou deixar que as grandes empresas extingam os empregos existentes? No caso do Uber e outras coisas mais. É o Edson Taxista. Obrigado, Edson, pela participação. Eu gosto de usar táxi, eu uso táxi, não uso Uber.
mas eu usei um táxi de aplicativo, táxi desse, não sei se era o 99, se era o Easy, que foi um colega que chamou, e eu achei interessante que o táxi, ele se tornou, na corrida que eu fiz, em torno de R$10 mais em conta, com a segurança do táxi, com todo o mecanismo que envolve a profissão taxista, mas mais em conta. Para responder, existem algumas coisas que são inevitáveis, né? Eu li recentemente um texto muito bem elaborado que fala que o e-mail acabou com o correio, enfim, esse texto veio mostrando algumas coisas que são do nosso dia a dia e que não há mais como voltar. Se você perguntar para uma pessoa de bem se ela prefere a máquina ou o ser humano, é óbvio que ela vai falar que era o ser humano. Mas é o próprio ser humano que pede essa demanda por comodidade. A disputa hoje Uber, táxi, ela existe porque o ser humano ele quer andar com o motorista, mas ele quer um custo mais em conta. Não vou entrar no mérito se é legal, se não é legal. Estou dizendo que a demanda por isso é muito grande. Então não tem mais como você falar, poxa, estou mandando embora uma cozinheira por conta do micro-ondas. Não tem mais como você falar que o micro-ondas já faz parte do dia a dia. Já incorporou na vida. Já incorporou. Algumas coisas incorporam, outras não pegam. Algumas medidas acabam não pegando, né? Existem alguns eletrônicos que são inventados que acabam não pegando, porque ou o custo ainda é muito elevado, ou não tem tecnologia. Não é todo mundo que tem, as pessoas não gostam, a pessoa prefere lavar. Aqui na região que é calor, mas onde é mais frio, certamente as máquinas que lavam prato, Estados Unidos funciona, elas acabam vendendo mais. Mas aqui no calor, o cara mora sozinho, ele põe aquela máquina e nem usa, deixa largado. Né? Mas só para responder, na minha visão, é a própria demanda que o ser humano busca que faz essa comparação do trabalho humano, o trabalho da máquina, vingar ou não em determinado segmento. Professor Cavalcante, também é professor de Educação Física aqui, personal trainer, manda... Eu acho que a faixa ideal é de 60 anos, outra de 70 e outra de 80, para determinadas ações e regras. Pergunta para o Marcelo, existem diferenças variadas na atividade dos idosos nessas faixas de idade sobre a lei? E sem fiscalização fica difícil de empreender as regras e leis, como o doutor Aldo falou. Queria saber, doutor Aldo, também como podemos manter uma fiscalização contínua e eficaz. Eu sempre usei o táxi, tem espaço para todo mundo. O doutor Aldo está muito feliz nas suas explanações também. Eu não tenho nem aplicativo do Uber no meu celular, eu não tenho. Quando eu vou, eu pego táxi, nada contra o Uber. Mas eu pego táxi porque eu acho assim, que a categoria, ela está pagando imposto, teve que adesivar os carros e tal. Já os amigos do meu filho, todos pegam Uber, né? Mas assim, como eu tenho carro e eu não mudo tanto de táxi, mas quando eu preciso ir para um lugar, eu já chamo táxi. Acho que até por comodidade e tal. Mas eu acho que o Uber também nós precisamos ter regramento, né? Por exemplo, não podemos colocar um Uber aqui que paga uma taxa para o americano, no Chile paga para o mexicano, e de repente o taxista que paga todos os impostos, então aí tem que ter carteira profissional, fica de lado. Eu acho que o nosso poder, os nossos legisladores, os nossos executivos, eles estão perdendo tempo, né? Já devia ter um regramento nacional sobre essa questão para que pudesse existir uma convivência saudável. Porque não é injusto o americano montar um sistema aqui também que não paga imposto para a nossa cidade, para a nossa região e que compete igualmente com pessoas que pagam imposto. Agora o Uber é bom? Sim, é ótimo. O 99 é bom? É ótimo. Mas nós temos que se adequar, né? É a mesma coisa que você montar uma clínica humana, uma clínica no shopping e não pagar imposto nenhum. Eu monto lá um negócio do lado da sorveteria lá e não fico pagando imposto nenhum. Falam, Uber é veterinário. Uma coisa que seria mais rápida, quer dizer, também não funciona. Os outros veterinários iam reclamar, falar, poxa, mas o cara não paga IPTU, não paga ISS, não paga a taxa do conselho, é complicado, né? Olha, Filete, é um assunto realmente, a gente já discutiu, já falou várias vezes, e outro dia eu estava pegando alguns programas do ano passado, de agosto do ano passado, eu dei uma levantada Mas que você veio que nós estamos aqui? Não, inclusive era um programa que estava no nível. Falando de Uber já em agosto de 2016. Fizemos um programa, eu e você e o Nobre, o programa inteiro foi Uber, né? Foi Uber. Uber e táxi, com participação de 80 pessoas. Mas assim, estou falando de um ano atrás. Então, mas ninguém decide, ninguém resolve. É bem complexo. Agora, uma palavra que o Aldo usou, é inevitável isso. É inevitável.
Como vai ser feito é bastante discutido, né? O que é legal, o que não é legal, o que é fiscalizado, o que não é, como é fiscalizado. Agora, é inevitável, eu acho que assim, infelizmente para os taxistas que pagam todos os impostos corretos, como nós vamos, como o país, como a legislação vai ser criada porque é o que você falou, o dinheiro está indo para os Estados Unidos, né? Como isso vai acontecer, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, porque não é a minha expertise. Mas os taxistas precisam também, a gente precisa ficar atento, porque é o que o Aldo falou, é inevitável. É como a vinda do e-mail, é como isso. Parou de vender fogão porque foi criado o micro-ondas? Não, o fogão se modernizou, o fogão fez... Então, assim, os taxistas, infelizmente, vão precisar criar dispositivos para que o Uber... E outra coisa, e tem uma outra coisa, né? Chegou agora. Infelizmente, esse time pode vir a perder, o taxista pode vir a perder muito com isso, mas não chegou ainda a conta do pneu, né? A gente falou disso aqui algumas vezes, né? Sim. Não chegou a conta do pneu, não chegou a conta da revisão, mas é inevitável a criação de outros aplicativos. O problema, o Uber foi só o primeiro, mas é o Táxi 99, é o Cabify, alguns aplicativos e alguns dispositivos. E vai ter a carona, daqui a pouco vai ter um dispositivo carona, que vai ser a metade da metade do preço. Ó, eu vou te dar o meu itinerário e se você estiver no meio, tu vai pagar, era 20 para o táxi, 10 para o Uber e agora vai ter o carona. Eu estou nesse itinerário. Se eu te passar no meio do caminho e te pegar, tu paga 5. Como tivemos uma matéria no estado de São Paulo de domingo, que pessoas no litoral que alugam quartos da casa. Por exemplo, eu moro num 3 quartos, eu e meu filho. Sobrou um quarto, eu vou lá, alugo esse quarto para um estudante e tal, para aferir uma renda, para pagar um condomínio e tal. Já tem isso na região, quer dizer, seria uma espécie de... você está cedendo um espaço na sua casa. Filete, isso vamos falar 5 anos atrás... 5 não, um pouco mais, eu acompanhava as etapas da Copa do Mundo de mountain bike. Cidades com hotéis, ou seja, o hotel vai brigar com isso? Não. Cidades com hotelaria, regiões com bastante hotelaria, a comunidade da cidade se organizar, como é o birô aqui de turismo, né? Só que lá muito mais funcional. Eles tinham um cadastramento, eu tentei até fazer isso num dos eventos aqui da escadaria, do Monte Serra, e de certa forma nós conseguimos. Eles tinham um cadastramento de pessoas, a seleção brasileira de mountain bike chegou a ficar em casas, na Alemanha, nós conseguimos casas para ficar. A pessoa às vezes saía do seu quarto, saía com desapego total, deixava o seu quarto, para que nós ficássemos na casa deles. Eles ficavam, às vezes, num anexo de uma casa, isso na Alemanha, isso na Áustria, todos os lugares que passavam a Copa do Mundo, aquilo e os hotéis iam reclamar. Os hotéis iam reclamar? Não. Os hotéis criavam dispositivos e faziam diferenciais. Agora, se você quisesse pagar menos e estar dentro de uma casa de família, você tinha essa possibilidade. Todo mundo convive, né? Hoje você ainda encontra restaurante de forno a lenha, né? Nem o micro-ondas eliminou o forno a lenha. Existe uma reclamação na internet muito grande, né? Da venda do jogador Thiago Maia do Santos Futebol Clube por 51 milhões, né? Queria saber a opinião de vocês. Está aqui o Jorge reclamando dessa questão. Eu entendo que não tem como, né? 51 milhões, o jogador vai ganhar 20%, vai ganhar 10.200. O empresário 5.100, o Santos 31. Não adianta, o jogador, se eu chego para Marcelo Coelho, ó, você vai ganhar 10.200.000. Você quer ou você quer continuar jogando aqui para ganhar 200 mil por mês? Lá você vai ganhar 500. Não tem como, a cabeça do cara dá em parafuso, o cara novo, ainda não fez um pé de meia, o cara tá bem de vida, mas não fez um pé de meia ainda, entendeu? Bom, né? É complicado, aí o torcedor reclama, mas não tem como segurar, a cabeça do cara já está lá, o corpo ficou, mas a cabeça já está lá, né? Na verdade, o futebol, o esporte profissional é isso, não tem o que fazer, né?
É uma cadeia que trabalha para que isso aconteça. Não é isso, Filete, ou não? Sim, o cara sai esporte profissional produz o atleta para que ele, enfim, as pessoas também investem no atleta para que isso aconteça. Então isso é que nem os aplicativos, é inevitável, né? É inevitável. Se você produziu bem, se você investiu naquele atleta, se ele virou um talento, se ele virou um craque, ele tem um destino e que não é aqui. Se você não pode pagar o médico XYZ na sua clínica, a sua clínica tem um patamar. Ele vai ter que ir para uma outra clínica, em outro lugar, porque aqui é o melhor de Santos, é isso não, Fred? Não sei, isso aí é complicado. Não existe melhor, existe aquele que acerta e cada caso é um caso, né? A questão, Aldo, do jogador, né? Porque o jogador também ele tem família, ele tem família e tal. Então muitas vezes a pessoa reclama e tal. Mas chega uma hora que os direitos federativos vão acabar. Se acaba o direito federativo, ele vai embora de graça, igual o Lucas Lima. O Lucas Lima não quer renovar, né? Tudo bem, mas o Santos só tem 10% do Lucas Lima. Então ele vai embora de graça. No fim do ano ele vai embora, se ele quiser, pode ir embora. Agora, se ele quiser renovar, tem que renovar agora, senão ele assina pré-contrato, é igual o Thiago Maia. Se você não vende, ele assina o pré-contrato e sai de graça. E o clube toma um prejuízo enorme. Aí o torcedor vai reclamar do mesmo jeito, né? Eu vou responder, mas eu vou registrar. São 5 advogados que acompanham o teu programa. É a Maristela Del Papa Santerini Caiado, Roberta Rimoli Martins Ribeiro, Marina Ferreira, João Cláudio Vieto Barros e Guilherme de Oliveira. Eles são pós-graduados em Direito Contratual. Então nós temos que tratar esse assunto do jogador de futebol, seja ele qual for, da seguinte maneira. Está contratada a multa? Vão pagar a multa? A multa, em tese, ela vai indenizar o clube formador. No caso do Barcelona com o Neymar, vão pagar a multa. Então, se está tudo dentro de um contrato, em que as partes previamente combinaram o que vai ser rescisão, o que vai ser salário, o que vai ser multa, cumpre-se o contrato, inclusive com as suas cláusulas rescisórias, está tudo certo. Boa sorte para o rapaz e para a família dele. Beleza. Estamos indo embora do programa. Fiquem aí com a nossa extensa programação. Muito obrigado, fiquem com Deus e agradecemos a sua participação. E continue com a gente na nossa extensa programação.